Shalom Brahá, quinta parte do comentário da Parashá Shelah, 5.782. Agora, capítulo 15 do livro de Números. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando vierdes à terra de vossas habitações, que eu vos hei de dar, e fizerdes oferta queimada ao Eterno, oferta de elevação ao sacrifício, para dedicar-lhe um voto ou uma oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazer com que seja recebido com agrado pelo Eterno, este sacrifício do gado do rebanho oferecerá aquele que apresentar a sua oferta ao Eterno por oblação da flor de farinha de trigo, 1/10 da efá amassada, com a 1/4 de um hin de azeite. Vinho para libação, porás 1/4 de um hin, como oferta de elevação ou como sacrifício por cada cordeiro. Se for carneiro, oferecerás por oblação de flor de farinha de trigo, 2/10 da efá amassada, com a 1/3 de um hin de azeite. E vinho para libação, 1/3 de um hin oferecerás, para ser aceito com agrado pelo Eterno. E quando ofereceres novilho em oferta de elevação ou sacrifício, em cumprimento de uma promessa ou em sacrifício de pazes ao Eterno, e oferecerás com novilho por oblação de flor de farinha de trigo 3/10 da efá amassada, com metade de um hin de azeite. E vinho oferecerás para libação, a metade de um hin. É oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno. Assim será feito por cada boi, por cada carneiro, ou por cada um dos filhotes dos carneiros e das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis, libações por cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, apresentando oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno. E quando peregrinar convosco um prosélito, ou que ele estiver entre vós, as vossas gerações, e fizer uma oferta queimada para ser aceita com agrado pelo Eterno, como vós fizerdes, assim ele fará. A congregação terá um estatuto para vós e para o prosélito que peregrina, estatuto perpétuo nas vossas gerações, como para vós será para o prosélito, diante do Eterno. Uma mesma lei e o mesmo juízo haverá para vós e para o prosélito que peregrina convosco. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando chegardes à terra a qual vos eis de levar, e quando comerdes do pão da terra, separareis uma oferta ao Eterno. Em primeiro lugar, separareis de vossas massas uma torta, como oferta da eira, assim a separareis. Do início das vossas massas, a dareis ao Eterno como oferta separada nas vossas gerações. Ou seja, aqui está falando da terumá e da ralá da massa, quando se tirava, tinha que se dar para o sumo sacerdote. E quando errardes, e não fizerdes todos esses mandamentos que falou o Eterno a Moisés, tudo que vos ordenou o Eterno por intermédio de Moisés, desde o dia que ordenou o Eterno, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando por causa dos chefes da congregação se cometer um erro, e este fizer por erro, oferecerá toda a congregação um novilho por oferta de elevação, para ser aceito com agrado pelo Eterno, sua oblação e sua libação segundo o rito, e um cabrito por oferta de pecado, e esperará o sacerdote por toda a congregação dos filhos de Israel, e será perdoado a eles como foi um erro. Eles trouxeram o seu sacrifício, oferta queimada ao Eterno, e sua oferta de pecado diante do Eterno por causa do seu erro. Perdoar-se-á toda a congregação dos filhos de Israel, e ao prosélito que peregrinar entre eles, porque de todo o povo foi o erro. Só para parar aqui um pouco, entender de forma clara, se o seu governador, seu prefeito, o seu presidente, seus deputados fizeram leis, fizeram atitudes que levaram o povo a errar, como a gente tem visto, o erro é seu, é nosso. Nós não temos direito de xingar essas pessoas. É muito pesado falar isso, porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. As leis foram feitas, e muitas dessas leis são feitas para poder esconder más intenções
e desestruturação da sociedade, para que haja domínio. E as pessoas murmuram contra esses deputados, vereadores, governadores, presidentes, ministros. Na verdade, eles estão errados e vão pagar pelo que fazem, isso com certeza absoluta. Mas se nós queremos um governo justo, verdadeiro, onde a gente possa prosperar, onde não haja roubo, onde não haja ideologização, ou seja, ideologia sobre todo e qualquer ensino, se a gente quer um país livre, se a gente quer uma vida justa, ou seja, a gente poder crescer pelo nosso mérito e as condições sejam favoráveis para nós em todos os níveis, a primeira coisa que a gente tem que pedir é perdão pelos erros dos nossos líderes. O Brasil hoje está num momento muito delicado, um xingando o outro e, na verdade, todo mundo está errado. Nós temos que ter essa consciência. Mas não é só no Brasil, é no mundo todo isso está acontecendo. Mas nós, como brasileiros, temos que buscar com que a nossa nação seja uma nação forte, verdadeira, e cumpra a unção dela, que é ser celeiro do mundo e ser uma grande nação, e não escravo de outros. Para isso, nós, como povo, devemos orar, pedir perdão a Deus pelo erro dos nossos líderes. E pedir a Deus que nos dê líderes de verdade, mas nós temos que saber escolher isso. Nós temos que olhar para o bem da nossa nação e não para o bem só desculpa da expressão, do seu umbigo, do seu único interesse de estabilizar ou de se dar bem. Não adianta você falar que é um crente, seja judeu ou cristão, mas se você não pensa que sua nação tem que ser um lugar feliz e propício para o crescimento de todos, e que todos nós temos que viver em paz. Por isso, é muito interessante a última Mishnah que nós estudamos, do capítulo 1 de Pirkei Avot, né? Se você não vê, olha nos nossos vídeos, é colocado em primeiro lugar a verdade, depois a justiça e depois a paz, porque a paz é a consequência de uma justiça baseada na verdade. E aqui o Eterno nos dá uma dica profunda e verdadeira que muitos deixam passar. O erro é de todos nós. Todos nós temos que nos arrepender, sabe? E pedir que Deus nos dê uma nação verdadeira, justa, com igualdade, cada um segundo a sua capacidade, e com o tempo onde, quando a educação, a saúde básica vai se tornando pilares verdadeiros de uma nação, todos têm igualdade de condições para poder lutar. E aí, de acordo com a resistência, a força de cada um. Não é só mérito, é a Sedaká. A Torá não fala só de mérito. Você pode falar do pobre, que não tem, ou do muito pobre, do miserável, não é isso. Quem tem mérito tem a obrigação de ajudar aquele que não tem. Isso é que a Torá nos ajuda, nos ensina. Mas você tem que ter direito a desenvolver o teu mérito. Isso que é Torá, isso que é vida. Agora, um coração entregue, um coração verdadeiro que quer obedecer às verdades, e não a pessoa perversa, como que nós vamos ver agora, né, para terminar a leitura. Versículo 27. Se uma alma pecar por erro, oferecerá a cabra de um ano por oferta de pecado e fará expiação o sacerdote pela alma que errou. Quando pecar por erro diante do Eterno, fazendo expiação por ela, lhe será perdoada. Para o natural entre os filhos de Israel e para o prosélito que peregrinar no meio deles, uma mesma lei haverá para vós, para aquele que fizer com ignorância. Mas a alma que fizer propositadamente do natural e do prosélito, ao Eterno ela blasfema, e será banida aquela alma dentre o seu povo.
porque a palavra do Eterno desprezou e seu mandamento violou. Certamente será banida aquela alma, a sua iniquidade estará sobre ela. Estavam os filhos de Israel no deserto e acharam um homem que recolhia lenha no dia de Shabat. E o trouxeram os que acharam recolhendo lenha a Moisés e Arão e toda a congregação. E puseram-no em detenção, porquanto não estava declarado que lhe seria feito. E disse o Eterno a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação apedrejará fora do acampamento. Tirou toda a congregação fora do acampamento, apedrejou e morreu, como ordenou o Eterno a Moisés. Ou seja, aqui não é o caso nem de ter quebrado o Shabat, é a perversidade do coração desse homem, em cima de tudo aquilo que estava acontecendo, da morte dos espias, do povo chorando, do castigo de andar mais 40 anos no deserto, de tudo aquilo, daquelas pessoas terem que morrer no deserto, o sujeito ainda sai e vai colher lenha no Shabat. Ele fez de propósito, ele estava blasfemando contra Deus, ele estava falando, nada disso que está acontecendo para mim interessa. Então, se não interessa, morre. A dica do corban, do sacrifício pelo pecado do povo, Deus estava falando assim, se aquele povo, em vez de querer subir, tivesse se reunido e junto tivesse vindo pedir perdão a Deus, com certeza os 40 anos seriam diminuídos. Veja Abraão negociando com Deus na destruição de Sodoma e Gomorra e fala, se tiver 50 justos, não destrua. Se tiver 40, 45, não destrua. Se tiver 40, não. Se tiver 35, não. Se tiver 30, se tiver 20, não. Se tiver 10. Ou seja, de 50 baixou para 10. Esses 40 anos poderiam ter sido baixados para 10 anos. Porque o povo precisava ser restaurado. Você tem que entender que se sua alma está doente, se sua alma precisa de retificação, ela tem que passar para a retificação, mas às vezes o castigo tem que ser abreviado. Em Yom Kippur a gente fala, a Sedaká, ou seja, a oferta, o jejum e a oração abreviam a má sentença, atenuam a má sentença e às vezes anula essa sentença. É o arrependimento. O entendimento, não era falando de novo, o povo não precisava subir. O povo precisava entender por que ele tinha que subir para lutar contra aqueles povos. Sem entendimento, a gente não chega a lugar nenhum. Sem transformação de alma, de coração, nós não chegamos a lugar nenhum. Para terminar, o Senhor fala, faz sixito, ou seja, faz os filatélicos no canto das roupas, para lembrar de tudo isso. Olha como termina. Falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, que façam para eles franjas sobre as bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e porão sobre as franjas da borda um cordão azul celeste. Será para vós como franjas, e as vereis e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, e os fareis, e não errareis, indo atrás do vosso coração, e atrás dos vossos olhos, atrás dos quais vós andais errando, para que vos lembreis e cumprais todos os meus preceitos, e sejais santos para o vosso Deus. Eu sou o Eterno vosso Deus, Ani Adonai Elohecha, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Eterno vosso Deus. Ou seja, você quer caminhar com Deus? Busca conhecê-lo e conhecer a si mesmo. Seja sincero consigo mesmo, consigo mesma, e você vai alcançar a vitória. Shalom Bracha.